Bom, a gente vai dar continuidade aí, né, ao curso sobre a confissão de fé reformada, né? Então a gente vai dando continuidade. No domingo passado, né, o pastor Tiago falou sobre livre-arbítrio e a vocação eficaz, tá? Hoje a gente vai para o capítulo 11 da confissão de fé e a gente vai falar sobre o tema importantíssimo para a fé reformada, que é a justificação, né? Então nós vamos tratar um pouquinho sobre o que a confissão de fé de Westminster fala sobre a justificação. Amém? Então, a primeira questão aqui, eu vou projetar o primeiro parágrafo da confissão de fé, e aí a gente vai lendo os textos bíblicos que confirmam, né, e a gente vai discutindo a questão da justificação, tá? Então, o primeiro parágrafo aí da confissão, ele é bem grande, ele já faz um link com o que vocês já estudaram no domingo passado, né? Vamos ler lá? Ele fala assim: os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Então, o que vocês viram no domingo passado da vocação eficaz, aqueles que Deus chamou de maneira eficaz, ele também justifica, tá? Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhe imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, fé esta que não tem em si mesmos, mas como dom de Deus. Então aqui a confissão, ela dá já um parâmetro geral do que é a justificação, e a gente vai trabalhar essa ideia, né? A gente vai separando essa ideia, destrinchando um pouquinho mais. Só para a gente entender, essa doutrina da justificação, ela é de extrema importância para a tradição reformada, porque ela vai de encontro com uma outra tradição cristã que existe, que vai afirmar que a nossa justificação, ela não vem apenas pela fé. A nossa justificação também vem pelas nossas obras boas, tá? Então, principalmente a tradição católico-romana, ela afirma que a justificação, nós somos justificados não apenas pela fé, tá? Nós cremos, mas a partir daí que nós cremos, nós começamos um processo, né, que Deus vai colocando graça em nós, e nós vamos começando a produzir boas obras, e no decorrer da nossa vida, essas boas obras nos justificam, tá? E pode acontecer ainda, isso na visão católico-romana, que essa vida ainda não seja suficiente para eu me justificar pelas minhas obras, tá? E pelo Concílio de Trento e o Catecismo Romano, eu tenho que ainda às vezes passar por uma fase pós-morte no purgatório, e ainda assim eu ter que me justificar dentro daquele sistema de purgatório. A reforma veio, os reformadores, Lutero, Calvino, eles vieram de encontro com essa doutrina católico-romana, e eles falaram: não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, ela não diz que nós somos justificados e vamos se justificando a vida toda, e se necessário ainda após a vida lá no purgatório, tá? Primeiro, nós sabemos que a Bíblia, ela não confirma a doutrina do purgatório, tá? E segundo, os reformadores, eles foram importantes para separar um negócio, que a doutrina católica, ela acaba fazendo uma mistura em que nós separamos. A doutrina católica, ela acaba misturando justificação e santificação, como se fossem um processo, um mesmo processo. Nós, na doutrina reformada, vemos que existe uma diferença entre ser justificado, declarado justo por Deus,
e se santificar. Tá? Qual a diferença básica? A justificação é um ato único de Deus na nossa vida. Não acontece mais de uma vez ou não é nenhum processo na nossa vida. Nós somos justificados e ponto. Tá? A partir daí, nós começamos um outro processo na nossa vida, que é a santificação. Então, a santificação é um processo na nossa vida. A cada dia nós devemos nos esforçar, com a ajuda do Espírito Santo, a nos tornar mais santos. Tá? Porque essa é a vontade de Deus, que do jeito que Ele é santo, nós também sejamos santos. Mas a gente vai conseguir essa santificação perfeita aqui na terra? Você vai conseguir ser santo 100%? Ou ser ainda nessa vida, né, em carne, com a nossa natureza pecaminosa, o pecado à nossa frente, será que a gente vai parar de pecar? A gente vai se esforçar para não pecar, não é? E esse é o processo da santificação também. Ou seja, é a gente a cada dia indo mais perto de Deus e deixando o pecado de lado. É um processo de santificação. Só que santificação não é a mesma coisa que justificação. Tá? E essa é a primeira coisa que a gente tem que separar. Tanto que a santificação ela está nos próximos capítulos aqui da confissão de fé. Né? A confissão de fé, ela separa esses dois tópicos. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Então, a doutrina reformada, nesse ponto, ela não tem como se misturar com essa doutrina que fala que a santificação é um processo na nossa vida. Tá? E ela não tem como se misturar quando essa outra doutrina fala que para a gente se justificar, a gente também necessita de boas obras. Então, nós não tem como misturar essas duas doutrinas. Tá? Também existe de um outro lado, um outro extremo, quando se fala de justificação, porque muita gente vai pensar assim, bom, já que justificação acontece uma vez só na minha vida, e se eu sou justificado e isso não volta atrás, beleza, então eu vou viver do jeito que eu quiser. Né? Tem muita gente que é o mesmo raciocínio quando a gente fala, né, da eleição, que fala assim, não, eu sou eleito, então eu vou viver no mundo, um dia Deus me resgata, né, já que eu sou eleito. A justificação, tem muita gente que vai pensar dessa mesma maneira. Não, uma vez justificado, né, já não tenho mais a culpa do meu pecado, então eu vou viver, né, como se Deus não existisse. Mas não é isso que o restante da Bíblia fala que é a vida de um convertido. Né? Um convertido, um eleito, ele é eleito, predestinado para as boas obras. Não quer dizer que as boas obras é uma condição da justificação, mas é uma consequência da nossa conversão, da nossa justificação, da regeneração, da fé, do arrependimento, ou seja, é um combo de coisas que Deus faz na nossa vida para que nós possamos, no decorrer da vida, já justificados, fazer as boas obras. E esse é o processo da nossa santificação, tá? Esse é um processo para a nossa santificação. Então existem pessoas que estão no outro extremo que falam assim, bom, então uma vez justificado, estou sempre justificado, não preciso fazer mais nada. Não, não é certo pensar desse jeito, tá? E é isso que nós precisamos já desde já deixar claros, né, essa situação. E eu gostaria, para a gente começar, fazer essa leitura. Abra aí comigo em Lucas capítulo 18. Porque a doutrina reformada, ela às vezes é acusada da doutrina da justificação somente pela fé, e eles falam assim, mas Jesus nunca falou disso. Tá? Então nós temos uma acusação, né, para a doutrina reformada, que eles dizem assim, não, mas Jesus nunca falou de justificação pela fé. E aí eu queria rebater então esse argumento com esse texto que me parece que Jesus talvez não tenha falado
expressamente sobre isso. Mas nesse texto ele pinta um quadro com uma parábola muito interessante, que ele mostra o que é a justificação. E ele usa, inclusive, essa palavra nesse texto. Vamos lá. Jesus estava sendo interrogado, né? Só para contextualizar. Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus aqui. Se você voltar lá no capítulo 17, você vai ver que os fariseus estão interrogando Jesus sobre como seria o reino de Deus. E aqui Jesus propõe algumas parábolas para os fariseus. E essa aqui do capítulo 18, lá no versículo 9, é também uma parábola que Jesus propõe para explicar algo para eles. Olha só, acompanha aí. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho, O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha só o que Jesus, nessa parábola, ele pinta para essas pessoas, né? A introdução da parábola fala, existiam umas pessoas que se achavam, né, mais justas do que as outras, e desprezavam as outras. Existia um grupo de pessoas que confiava em si mesmo, né? Não, eu sou justo, né? E aí Jesus propõe essa parábola. Por que essas pessoas confiavam em si mesmo? Do que o fariseu estava se gabando ali? Ele estava se gabando das suas próprias obras. Ele estava falando do que ele fazia, tá? Então Jesus está falando, dando uma mensagem para os fariseus, olha, vocês se dizem justos, mas vocês são justos porque vocês confiam em você mesmo e não em Deus. Porque vocês estão confiando naquilo que vocês fazem e não naquele que pode perdoar os pecados. Então o fariseu ali começa, olha, graças a Deus, Senhor, eu te dou, né? Porque eu não sou igual aos outros homens. Eu não roubo, eu não sou injusto, eu não falo mal, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo, eu venho na igreja todo domingo, né? Eu participo. Isso justifica a gente diante de Deus? Né? É aqui que Jesus vai falar, quem é que desceu justificado? Foi o fariseu que apresentou as suas obras diante de Deus? Essas obras que o fariseu estava falando que ele fazia, eram obras más, assim, ruins? Não, eram coisa boa, né? Dava dízimo, jejuava, né? Não roubava, não era adúltero, não era igual o publicano que estava do lado dele orando, tá? Então você vê que ele estava se gabando de obras que ele estava fazendo. Mas Jesus vai falar, não é isso que adianta. Enquanto que o publicano, que era desprezado, né, pelos fariseus, tá? Ele simplesmente nem se atrevia a levantar o rosto para o céu, batia no peito e falava assim, Deus, sê propício a mim, pecador. Essa oração desse publicano reflete o quê? Reflete que ele não estava confiando nele mesmo. Reflete que a confiança que ele tinha, a esperança que ele tinha de salvação, estava apenas em Deus. Porque ele se reconhecia pecador. E ele sabia que nesse caso, né, o único que poderia salvá-lo do próprio pecado é esse Deus para quem ele estava orando.
Então aí Jesus explica a parábola lá no versículo 14. Ele chega lá e fala: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado. Tá? Ele se justificou, ele desceu justificado por quê? Por alguma coisa que ele fez? Não. Pela confiança que ele depositou em Deus. Pela fé. Porque é necessário ter fé. Se achegar a Deus, reconhecendo-se pecador e pedir ajuda. É o básico da fé. Quando a gente reconhece o nosso pecado, chega a Deus, pede perdão e confia que fomos perdoados. Né? A gente sabe que o sangue de Jesus nos perdoa, nos redime de todo o pecado. Então aqui a gente tem essa parábola, né? Jesus já expondo para os fariseus algo importante para a justificação. A justificação não é pelas obras. A justificação não é por aquilo que a gente faz. Tá? Não é isso que a doutrina da justificação bíblica ensina. Tá? Mas o que é justificar? Tá? Justificar, né? Aqui eu peguei um texto do Paulo Anglada, justificar, ele coloca assim, que nos termos originais, ou seja, na língua original da Bíblia, os termos denotam a ideia declarativa judicial, de declarar justo, considerar justo, ou ter como justo. Tá? As palavras nos originais que trazem essa ideia da justificação, é uma ideia declarativa judicial. Vamos explicar isso. O que é uma ideia declarativa? Declarar quer dizer fazer um ato, tá? E apenas aquele. Vocês já viram julgamentos, né? Seja em filme, já viram julgamentos feitos por juízes? Né? Principalmente os criminais, quando o juiz bate um martelinho lá e fala, está absolvido, né? Ou está condenado. O que o juiz acabou de fazer? Uma declaração judicial. O que é a justificação? É essa mesma ideia. É quando Deus bate o martelinho na nossa vida para falar assim, é culpado ou é inocente. Então, a justificação, né, por esses termos, não é um processo na nossa vida. É algo que acontece uma única vez em nossa vida, tá? É algo que acontece uma única vez. É quando o Espírito vem sobre nós nos convertemos, acreditamos em Cristo e Deus fala, é inocente. É inocente por aquilo que você fez? É inocente por aquilo que você fez? Não. Tá? É inocente, a gente vai ver, por aquilo que Cristo fez por nós. Tá? Então, a justificação é algo assim, que Deus declarou na nossa vida. E se Deus declarou na nossa vida que não temos mais a culpa do pecado sobre nós, ou seja, Ele nos torna justos, então, quem é que pode declarar o contrário, ou voltar atrás nessa declaração? Será que Deus pode falar assim, caramba, errei na vida daquele cara, errei na vida do Fabiano, eu declarei ele justo, peraí, vamos riscar a sentença dele aqui. Né, será que Deus é assim? Não. Né? Se Deus fosse assim, ele não seria nem Deus, ele seria imperfeito, a gente não poderia confiar num Deus que fala uma coisa e depois volta atrás. Então, a justificação é algo que Deus faz em nossa vida, declara em nossa vida, que a culpa do pecado não está mais sobre nós. Não por aquilo que nós fizemos, ou deixamos de fazer, ou vamos fazer na nossa vida, mas por aquilo que Cristo, lá na cruz, fez por nós. Não só na cruz, mas a gente vai ver aquilo que Cristo fez na vida toda por nós. Tá? Quantos aqui podem levantar a mão e falar que cumpriram, ou que cumprem integralmente a lei de Deus? Tem alguém? Acredito que não.
Mas quantos aqui podem levantar a mão e falar assim: Cristo cumpriu perfeitamente e integralmente a lei de Deus? Ele conseguiu fazer isso? Ele conseguiu. Ele conseguiu fazer aquilo que nenhum homem até então conseguiu fazer: cumprir com a lei de Deus. E no Antigo Testamento, né, cumprir a lei de Deus era ser justo, era a forma de justificar. Tá? Quem conseguisse no Antigo Testamento cumprir tudinho, tudo bonitinho, todos os pontos da lei, seria justo. Alguém cumpriu no Antigo Testamento? Não. Tá? Por quê? Porque o padrão de Deus é bem alto. O padrão de Deus é bem alto. Se a gente descumpre um pontinho da lei, a gente descumpriu toda a lei. A gente já é tido como culpado. A gente é tido como um inimigo de Deus. Né? Mas como é que Deus pode salvar pecadores? Porque Deus não deixa de lado o pecado. Deus ele está apagando assim, ele está fingindo que a gente não é pecador para nos salvar? Não. Tá? Deus não está fingindo que a gente não é pecador para a gente. Deus não está fazendo vista grossa para a gente. Deus sabe do nosso pecado. E Deus sabe que por causa do nosso pecado, o nosso destino eterno não seria com Ele, seria ausente dEle, no inferno. Mas mesmo assim, Deus quis nos salvar. Porque essa foi a promessa desde o início, a vida eterna. E se ele prometeu, né, ele tinha então que ter um plano eterno para que isso acontecesse. Então a justificação é muito tremenda, irmãos, porque a justificação é Deus chegando para um pecador e tornando esse pecador justo, sendo o que era impossível para o pecador fazer. Mas esse tornar o pecador justo para Deus, não é que Deus está burlando a sua própria lei, é que Deus está aplicando a própria lei. Deus está substituindo, né, lá na cruz, a nossa vida na vida de Cristo. Cristo morreu, a gente não fala assim, Cristo morreu por nós, né, por mim. Ou seja, Cristo me substituiu naquela cruz. Ele que cumpriu a lei e pagou os pecados sendo inocente. Ele me substituiu naquela cruz. Tá? Então Deus nos torna justo. É isso que significa justificar. Deus nos declara justo. E isso é como se fosse uma ordem de um juiz, uma sentença judicial, onde que Deus olha para a gente, olha, né, para aqueles que aceitaram a Cristo, para aqueles que Ele chamou, né, eficazmente, Ele olha para a gente e fala: você não tem mais culpa pelo pecado. Tá? Mas porque eu fiz alguma coisa? Não, porque Cristo fez por mim. Tá? Seguindo aí, então, vamos voltar um conceito aqui de um teólogo, né, da tradição reformada, o Berkhof, que ele fala o seguinte: então justificação é o quê? É um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vistas ao pecador. Então tudo que a lei exige para o ser humano está cumprido não pela minha vida, está cumprido pela vida de Cristo. E se eu acredito que Cristo cumpriu toda a lei, morreu por mim para redimir os meus pecados, então Deus declara, né, nessa conversão que eu me tornei justo. Tá? E aí a gente volta lá, né, depois a gente volta para a confissão. Tá? Só queria destacar 2 pontos aqui da justificação, que a doutrina reformada traz, que existe um aspecto positivo e um aspecto negativo da justificação. Um primeiro elemento aqui é o negativo, ou seja, é aquele perdão da culpa, a remissão dos pecados por meio da obediência passiva de Cristo na sua morte expiatória. Então, quando a gente fala de justificação, às vezes a gente costuma falar de justificação pela metade,
né? Às vezes a gente destaca um ponto e esquece de outro. O fato de Cristo ter morrido na cruz é um ponto da minha justificação, é um elemento. Por que negativo? É porque Cristo foi obrigado a ir na cruz? Né? Não foi. É por isso que chama ali obediência passiva. Ele foi realmente como um cordeiro indo para um abatedouro, né? Passivamente. Ele escolheu livremente morrer naquela cruz. Tá? Foi vontade dele fazer isso. E a morte dele, e aquele sangue derramado, é uma morte expiatória para a gente. Funcionava como aquela morte do cordeiro, lá no Antigo Testamento, que uma vez por ano fazia a expiação. Tá? Cristo, aquilo tipificava Cristo no Novo Testamento, morrendo pelos pecados do povo de Deus. Tá? Então, o primeiro elemento da justificação é esse, é que na justificação eu recebo o perdão dos meus pecados, tá? E o Berkhof fala ainda, eu recebo o perdão dos meus pecados, passados, presentes e futuros, tá? Eu recebo o perdão de todos os meus pecados. Não quer dizer que eu não vá pecar mais. E outra coisa, não quer dizer que o pecado não vá trazer consequências para a minha vida. Entendam bem, eu recebi a declaração de Deus que eu não tenho mais culpa do pecado, mas o pecado me traz consequências. Tá? O pecado ainda me afasta de Deus, certo? Não quer dizer que eu vá perder a salvação nesse caso, mas eu vou por um tempo ficar afastado de Deus. E a não ser que eu me reconcilie com Deus, renove a minha conversão, me santifique através da fé e arrependimento, eu vou ter uma repulsa de Deus. Tá? E sempre lembrando, não quer dizer que isso me retira da salvação. Certo? Que vocês vão ver mais à frente aí nos outros capítulos da Confissão de Westminster, como é que essa salvação efetivamente vai se dar. Tá? Então o primeiro elemento é o quê? Quando Deus me justifica, os meus pecados estão perdoados. Perdoados por causa de quê? Por causa do sacrifício substitutivo que Cristo fez naquela cruz. Ele morreu por mim. Ele morreu pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Tá? O outro aspecto da justificação é um aspecto positivo. Beleza, eu agora sou uma pessoa que não tem mais culpa, tá? Mas eu cumpri a lei? Aí só uma pergunta, a lei de Deus lá, aquela lei do Antigo Testamento, ela ainda está em vigor? Ela ainda está em vigor. Se alguém, impossível, mas se alguém conseguir cumprir a lei, vai ser salvo pelas obras da lei. Tá? É o que é impossível. Certo? A história já mostra que ninguém conseguiu, certo? A não ser Cristo. Então, essas obras da lei, eu não consigo cumprir, eu não consigo satisfazer, eu não consigo ser justo cumprindo as obras da lei. Tá? Por quê? Porque eu já descumpri, eu sou pecador. Só que alguém cumpriu essa obra por mim, e é Cristo Jesus. Então, esse elemento positivo é o quê? É a imputação da justiça que Cristo conquistou por meio da sua obediência ativa, perfeita e integral à lei de Deus. Então, para eu ser declarado justo para Deus, não adianta e não adiantava Deus apenas pagar os meus pecados. Não seria suficiente. Tá? Não seria suficiente apenas Deus ter pago e falado que eu não tenho culpa. Porque estaria me faltando o quê? Estaria me faltando a justiça da lei. A justiça da lei. Só que essa justiça da lei eu também não consigo fazer. Então, na justificação, o que Deus faz? Ele pega a obra justa, porque Jesus foi justo aos olhos da lei, já que ele cumpriu, tá, integralmente e perfeitamente aquilo que a lei dizia. Então, se ele cumpriu tudo aquilo e ele morreu no meu lugar, então Deus imputa a nós
coloca sobre nós essa obra de Cristo sobre as nossas vidas. Então nós somos justos não porque a gente vai fazer alguma coisa ou fez alguma coisa. Nós somos justos porque cremos que Cristo foi perfeito na sua obediência e que a obra dele, a justiça que ele alcançou mediante essa obediência, é imputada a nós. Nós somos justos porque Cristo nos garante essa justiça. Tá? Então, a justificação, ela basicamente faz duas coisas com o crente. Ela retira a culpa do pecado e ela coloca sobre o crente a obra de justiça que Cristo fez, porque ele obedeceu integralmente à lei. Então hoje nós somos justos. Para aqueles que estão firmados na fé em Cristo Jesus, eles são justos. Não justos como aquele fariseu que nós vemos na parábola, porque eu fiz alguma coisa. Amém, irmãos? Vocês estão quietinhos aí? Tá? Então vamos lá. Agora a gente vai, feita essa introdução, a gente vai lá para o texto da confissão. Tá? Então aquele primeiro parágrafo ele começa com o quê? Ele fala ali, os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Vamos abrir lá em Romanos 8:30. O livro de Romanos, ele é extremamente importante nessa doutrina da justificação. Vamos ler juntos aí? E os que... Então você vê aí que, é como se fosse uma ordem, não quer dizer uma ordem cronológica, mas talvez uma ordem lógica. Aqueles que Cristo predestinou, ele chamou eficazmente. E aquele que ele fez o chamado eficaz, ele os justificou. Tá? Então você vê que aqui a confissão de fé, ela está dentro dessa ordem. Tanto que vocês, no domingo passado, estudaram a vocação eficaz, o chamado eficaz de Deus. Tá? E agora a justificação. O outro ponto do parágrafo é o seguinte, e aqui o parágrafo ele usa de um contraste. Ele fala o que não é justificação e depois ele apresenta o que é justificação. Então, primeiro ponto, ele fala aí, esta justificação não consiste em Deus infundir neles justiça. Mas o que é a justificação? Mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar suas pessoas como justas. O que é infundir? Infundir seria derramar. Tá? Isso daqui é para contrapor a doutrina católica romana, que eles falam que a justificação ela é infundida em nós, ou seja, Deus derrama um pouquinho, o suficiente para eu começar a praticar boas obras, e à medida que eu vou praticando boas obras, Deus vai derramando mais, e eu vou crescendo nessa caminhada. Tá? A doutrina reformada fala que não, essa justificação ela não é infundida, essa justiça ela não é derramada em nós. Tá? A justiça de Deus, a justificação, consiste, como a gente viu, em perdoar os pecados. Tá? Perdoar não somente os pecados e nos aceitar como pessoa justa por causa da obra justa que Jesus fez. Certo? E aí segue, no mesmo padrão. Deus não os justifica, ou seja, Deus não justifica as pessoas em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feitas. Então isso não é justificar. Então Deus não nos justifica por qualquer coisa que tenha em nós ou por qualquer coisa que nós possamos fazer. Mas o que é a justificação? Mas somente em consideração à obra de Cristo. Nós somos justificados por causa da obra de Cristo. Tá? Qual obra? A obediência dele perfeita à lei e a morte expiatória dele na cruz, em substituição a nós. Tá? E aí ele fala, não lhes imputando, tá? Ou seja, novamente como justiça, ou seja, o que Deus não considera como justiça
nas nossas vidas. Olha que interessante. Não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica. Sabe por quê? Que a sua fé não pode ser algo justo? Como a gente leu no início da escola dominical lá em Efésios. A fé procede de nós, né? A fé procede de nós? Não, a fé procede de onde? É dom de Deus. Então, a gente não pode nem se gabar pela fé em crer na obra de Cristo. E o fato de você ter fé, você não pode orar igual o fariseu. Senhor, muito obrigado, porque eu tenho uma fé muito grande. Tá? Você está dizendo, você está confiando em você mesmo. Tá? E isso não é considerado uma obra de justiça por Deus. Mas o que é uma obra de justiça? E aí a confissão continua. Mas imputando a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o receberam e se firmam nele pela fé, fé esta que não tem em si mesmos, mas como dom de Deus. Vejam que Deus nos considera e imputa a justiça dele a nós, não pelo que nós somos, ou que fazemos, ou acreditamos, ou por qualquer outra prática evangélica que fazemos, mas por causa da obra e satisfação de Cristo, porque ele obedeceu integralmente, perfeitamente a lei. Ele é justo aos olhos da lei, nós não. Mas a justiça que ele conquistou na vida, pela sua obediência, Deus também nos concede, tá? Através da fé. Ou seja, nós devemos crer, né? A fé vai ser um outro capítulo aí que vocês vão discutir mais à frente na confissão, né? Vamos ler lá Romanos 3, capítulo 20, do versículo 21 a 31. Tá? Aqui só para a gente contextualizar, né? Paulo, no livro de Romanos, ele começa aí nos primeiros capítulos falando da depravação total da humanidade. Tá? No sentido em que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos somos pecadores. Não há um justo sequer, não há ninguém que clame a Deus. Mas aí então Paulo agora ele começa a discorrer sobre assim, já que não há justo, como é que a gente pode ser salvo, se não tem como a gente ser justo, né? E aí então ele começa a falar, a justificação pela fé em Cristo, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é o também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso, anulamos, pois, a lei da fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então olha só o que Paulo aqui escreve, né? E parece, se a gente voltar naquela parábola que nós lemos, é a mesma coisa, né? Onde é que estão as obras? São as obras que justificam, Paulo está perguntando no final das contas? Não, tá? É o quê? A fé. A fé daqueles que, né, acreditam na obra de Cristo como propiciação
de Deus para nós. É por isso que o pecador lá na parábola, ele fala o quê? Ser propício a mim. O propiciatório era onde se apresentava ali o sacrifício, derramava-se o sangue para a remissão dos pecados. É por isso que Paulo fala que Cristo foi apresentado como a nossa propiciação para pagar os nossos pecados. E não só isso, é fé na obra que Cristo fez por nós. Então esse texto aqui, né, Paulo, de uma clareza e de uma genialidade inspirada muito grande, ele consegue resumir de uma forma muito clara: justificação vem pelas obras? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão acordados, né? Vamos lá. Não vem, tá? Tem como afirmar o contrário do que Paulo falou aqui? Não tem. Justificação vem pela fé. E essa fé em Cristo Jesus, vem mediante a fé em Cristo Jesus. Tá? Seguindo aí. Então a fé, e aí o parágrafo 2º coloca: a fé, assim recebendo e assim firmando em Cristo Jesus em sua justiça, é o único instrumento da justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as demais graças salvíficas. Não é uma fé morta, mas a fé que age pelo amor. Tá? Vamos separar, é bem grande esse parágrafo aí. Então, primeiro, a fé assim, né, recebendo e se firmando em Cristo, é o único instrumento da justificação. Como nós, pecadores, recebemos a justificação de Deus? Qual é o instrumento que Deus faz isso nas nossas vidas? Mediante a fé. Tá? Então, aqui, quando se coloca que é o único instrumento da justificação, é justamente para falar o quê? É justamente para falar que não é por obras. Não é fé mais obras que nos justificam. Tá? O que nos justifica é unicamente mediante a fé, que provém de Deus, que é um próprio dom de Deus. Tá? A fé, contudo, ela não está sozinha na pessoa. Perguntas. Fabiano, eu conheço pessoas que têm muita dificuldade com essa ideia, né, da justificação, vendo nela o que ela não diz. Por exemplo, então se Deus justifica, então eu estou liberado para pecar. Eu não preciso ter fé, então afrouxou. O que, na verdade, ela não diz. A dificuldade das pessoas com a justificação pela fé é essa. E aí o próprio parágrafo aí fala, né, que ela não está sozinha, mas essa fé que justifica, que nos justifica, é acompanhada de todas as demais graças para a nossa salvação. E elas não conseguem compreender que elas podem ser salvas sem fazer alguma coisa. A justificação também não está dizendo que elas não precisam ter boas obras. A questão é separar. Boas obras não é condição para ser justificado. Né? As boas obras é uma consequência até da minha fé. Porque a fé que não age é uma fé morta. Tá? A fé, ela sempre traz um agir. Ou seja, você na sua vida, você faz as coisas de acordo com aquilo que você acredita. Tá? Você, por exemplo, você se dobra diante de alguma imagem? Né? Por que você não faz isso? Porque você não crê que aquilo pode trazer algum resultado para você. Ou seja, você não tem fé naquilo ali. Tá? Então, a fé faz com que você haja, né, na sua vida de acordo com aquilo que você acredita. Você faz o que você realmente acredita. E não o contrário. Se você não acredita, você não vai fazer. Tá? Então, não dá para falar que a nossa fé, não dá para falar assim, eu sou justificado, mas aí as minhas obras, vamos dizer assim, mostram o contrário. Tá? Todas as minhas obras são más. Tá? É isso que as pessoas precisam, às vezes, se conscientizar. A justificação não é para você se acomodar.
A justificação é um pacote, né? Um combo que Deus dá na gente. Né? É conversão, é fé, arrependimento, é graça, é misericórdia, e é tudo isso sobre as nossas vidas, tá? Para que nós possamos o quê? Possamos caminhar. Então, uma coisa não anula a outra, certo? Mas as obras não são condições para eu ser justificado. O presbítero Samuel, depois o presbítero... Deixa eu só aproveitar que o microfone já está aqui. Pode falar, Josi. Qual é a diferença daqueles dois pontos, negativo e positivo, onde Cristo imputa sobre nós as boas obras, são imputadas sobre nós as boas obras de Cristo, e a infusão de boas obras, que a Igreja Romana acredita? A Igreja Romana, ela acredita o seguinte, que Deus te dá um pouquinho de graça, tá? Quando você se converte, Deus te dá você tem um pouquinho de graça na sua vida para crer em Cristo. E esse pouquinho de graça, né, que você crê e se movimenta para Cristo, então você começa a viver para Cristo, ou seja, fazer boas obras, e aí Deus vai te dando um pouco mais de justiça. É como se a justiça fosse em doses a cada boa obra que você fosse praticando. Entendeu? Você vai se tornando uma pessoa melhor a cada boa obra, né? Acaba até como se fosse quase uma doutrina espírita, kardecista nesse ponto, tá? No caso da imputação, não, a obra é completa. Eu sou justo, ponto final. Deus me declarou justo, mas justo por aquilo que eu fiz na minha vida, não justo por tudo que Cristo fez na vida dele, tá? Como é que eu recebo essa justiça de Deus para mim? Mediante a fé, certo? Na doutrina católica romana, não. Deus infunde, Deus derrama um pouquinho e aí você começa a caminhar, tá? Ou seja, eles confundem justificação com santificação, né? É como se fosse um processo de santificação. Quem está com o microfone? Essa questão aí é uma questão assim que a gente tem que avaliar bem, porque o irmão disse antes aí, a justificação vem também, aí tem a questão do amor, né? Às vezes a pessoa pensa, fui justificado, tá, posso fazer o que quero e tal. Aí eu penso assim, a questão uma vida útil da igreja, ou do próprio crente justificado, né? É a nossa doutrina, que a gente, como está sendo explícito aí. Mas Cristo ele foi ele é radical nesse ponto, porque ele remete na nossa vida prática. Ele te salva, aquilo que você não tinha como fazer, que estava morto mesmo, justifica-te, tal, tudo. Mas ele remete isso para a nossa vida prática. Nós vemos isso lá nas epístolas de João, né? Que ele fala assim, olha, é como se ele dissesse, você foi salvo, você é justificado, mas se você não ama o seu irmão, você ainda continua nas trevas, né? Às vezes, eu já posso pecar, como foi dito antes aí, né? Eu já estou salvo mesmo, mas nós falamos, você vive nas trevas ainda. Então nós, quanto crente no Senhor Jesus, nós temos que ter esse cuidado, procurar as escrituras mesmo, porque o que a gente vê na nossa vida prática não é bem assim, é tudo o contrário. Às vezes você vê que o pecado ele tem filtrado dentro da igreja, né? Ao ponto de aqueles que são os próprios crentes mesmo, de se voltar até para aquelas pessoas que são das suas considerações, né? Fala, não, eu sou crente, você é meu irmão em Cristo Jesus, mas eu te odeio, né? Eu não te suporto, e é justificado, é crente. Então, tem que ver os dois lados. Sim. Como é que anda isso, né? Como é que está, que altura que a igreja está caminhando nessa linha aí?
Então eu me preocupo muito com isso aí. Às vezes eu mesmo, né? Será que eu estou alinhado com isso aí? Mas aqui a gente vai ver, o presbítero, que tem um parágrafo da confissão que ela aborda essa questão. Sim, mas aí o que acontece? Terminando a minha fala aqui, é o seguinte, só para concluir aí, é para isso que nós temos que voltar também Tito 2. Ele fala que a graça de Deus se manifestou para nos salvar, para nos educar, porque mesmo como crente nós somos muito mal educados. Às vezes nós ofendemos. Só me permite te interromper, só que aí a gente tem que tomar cuidado também pelo seguinte, esse processo que a gente vai, né, deixando o pecado, esses pecados de lado, aí já não é mais a justificação. Aí a gente entra num outro, que é o processo da santificação. Tá? Só para ficar claro, né, que a justificação é um ato único. Eu posso ser justificado, como você diz, e ainda continuar fazendo pecado. Eu entendi. Né? Mas aí que eu tenho que me santificar a partir daí. Tá? Não, eu entendi esse lado aí. Né? Não estou misturando. Mas é porque quem é esse justificado, né? O cara já é justificado e continua como se ele nunca fosse um convertido. Talvez até pior. Então é esse lado aí, sem misturar as coisas. Né? E foi para esse fim que nós somos salvos. Né? Para dar testemunho. Né? Para buscar sempre a santificação. Exatamente. Exatamente. O exemplo bom disso daí é o ladrão da cruz, né? É o ladrão lá na crucificação, né? Jesus não falou assim, não, aí não dá tempo mais agora, já era, você não fez nenhuma boa obra, né? Então assim, não vai dar tempo de te salvar não, tá? Mas não foi isso que Jesus falou, não. Hoje mesmo a gente se encontra no paraíso, tá? Presbítero Cícero. Essa questão é interessante porque, igual a Angélica trouxe, né, o presbítero Samuel também está tratando, a gente às vezes confunde a parte pelo todo. Aí está sendo demonstrado que a justificação é um ato declarativo. É como se fosse o pontapé inicial, que vem mais ou menos junto ali com o chamado, com a regeneração, e vem a justificação, nessa ordem da salvação. E nessa ordem da salvação, nós temos também, por exemplo, a santificação, que a palavra de Deus nos diz que sem a santificação nós não veremos ao Senhor. Então não podemos, em hipótese nenhuma, pensar em sermos justificados e não darmos continuidade à ordem da salvação, à ordem de obediência pela qual nós fomos chamados, nós fomos introduzidos no reino de amor. E com isso vivemos a nossa vida de qualquer maneira. Então a justificação, ela faz com que nós sejamos considerados assim por Deus e tenhamos essa segurança para continuar a nossa vida cristã. E é muito interessante, por exemplo, em Lucas 18, que foi um texto inicialmente trabalhado, quando fala que ele foi justificado, não é simplesmente perdoado, porque todo dia nós devemos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Esse perdão que nós pedimos pelos nossos pecados, ele está mais relacionado ao relacionamento que nós devemos ter com Deus, o relacionamento de quem magoou a Deus, que feriu a vontade de Deus e quer restabelecer o relacionamento, como nós fazemos dentro das nossas casas, quando nós falamos uma coisa que a esposa não gostou, ou que o esposo não gostou, nós não quebramos o relacionamento, mas ficou aquela ferida, então nós precisamos tratar aquilo ali para a coisa voltar ao normal. E com Deus é a mesma coisa. Deus estabeleceu o pecado como sendo algo que nos afasta dele. E estabeleceu a necessidade de pedirmos perdão e santificar a nossa vida. Então esse processo de santificação, não é que nós não somos mais justificados e nós precisamos então pedir perdão. Nós somos justificados, ato declaratório, não tem retorno, não tem recurso, né? Não existe possibilidade de modificação, Deus declarou-nos justos. Agora,
se nós somos assim, de fato justificados, nós temos o quê? Que nos santificar. Nós temos que pedir perdão a Deus. Porque esse perdão a Deus não para a justificação, mas para que o nosso relacionamento seja um relacionamento daqueles que são filhos de Deus, né? Então, a gente tem que sempre relacionar esses fatos. Embora a justificação seja algo pontual, ela dá início a um processo pelo qual necessariamente passa a santificação, né? E se nós não pensarmos assim, nós estamos como aquele fariseu, né, buscando a justificação por nós, a autojustificação, né? Não a justificação. A autojustificação que é totalmente diferente, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá, vamos seguindo aqui então, né? Só 2 textos aí para a gente mostrar, né? Concluímos, pois, como o texto que a gente leu, né, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras, tá? Agora, sempre lembrar, não é que eu não tenha que fazer obras, as obras é uma consequência da minha vida cristã, né? As boas obras se tornam uma consequência da minha vida cristã, tá? Por quê? Porque senão a minha fé é morta, né? A minha fé é morta. Lá em Romanos ainda, né, no capítulo 5, versículo 1, Paulo ali continua: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejo que uma das coisas que a justificação traz para a vida do crente é paz com Deus. Porque antes, quando nós éramos pecadores, né, nós éramos inimigos de Deus. Mas agora, justificados, temos paz com Deus, tá? Bom, o terceiro ponto aí, ele vai colocar: Cristo, por meio da sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são assim justificados. E em lugar deles, fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e a satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente e não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles provém unicamente da livre graça, a fim de que tanto a perfeita justiça como a graça abundante de Deus possam ser glorificadas na justificação dos pecadores. Tá? Então você veja que o ato de justificar, ele não é um ato qualquer, é um ato feito, como o presbítero Samuel falou, é um ato que está ligado à livre graça de Deus. Tá? Então esse ato aí, ele decorre da graça de Deus, livremente. Deus escolheu, né? E aquele que ele escolhe, ele chama, e aquele que ele chama, ele justifica. Tá? Então a gente pode ver aí que Cristo, aqui esse parágrafo ele destaca a obra de Cristo na justificação. Ele fala que Cristo, por meio da sua obediência, ou seja, ele cumpriu a lei, tá? E morte, ele se tornou lá o cordeiro que perdoa os pecados do mundo, ele paga uma dívida que nós nunca pagaríamos. Tá? Então ele pagou uma dívida de todos os que são justificados. E no lugar da gente é que Deus Pai então fez a nossa justificação, pela obra de Cristo, e não por nós. Pela obediência e morte de Cristo, mediante a fé, é que nós recebemos essa justificação. Tá? Então fala aí que, contudo, como Cristo, né, a justificação deles provém unicamente da livre graça, tá? Então destacando que o ato de justificar, ele não é um ato do qual Deus coloca algum empecilho, algum obstáculo a nós, alguma condição. É um ato de livre graça, tá? É um ato de livre graça. Tá? O parágrafo 4º, ele vai destacar o trabalho da Trindade na obra da justificação. Então ele vai destacar ali o quê? Deus, desde a eternidade, decretou justificar todos os eleitos. Então, a justificação não é algo que Deus está fazendo agora e pensando, não, eu tenho que justificar esse, será? Será que eu vou justificar? Não, os eleitos já foram decretados
tá? E a justificação desses eleitos é decreto de Deus. Cristo, no cumprimento do tempo, ou seja, na plenitude do tempo, como Gálatas ali 4 fala, na plenitude do tempo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a justificação deles. Então, Cristo vem, Deus decreta na eternidade a justificação, o ser humano não ia conseguir a justificação sozinho, Cristo vem, cumpre a obra de obediência e morte e concede essa justificação para a gente. Mas nós, individualmente, como é que essa justificação vem para nós? Através do Espírito Santo pela fé. Tá? Então ele fala, contudo, nós não somos justificados até que o Espírito Santo, no tempo próprio e de fato, ou seja, isso acontece na vida da pessoa, aplique os méritos de Cristo. Então veja o que você vê aí, a obra da Trindade na justificação. Não é uma obra só de Cristo a justificação, mas é um decreto de Deus da eternidade, é Cristo cumprindo a lei e sendo morto pelos nossos pecados, e na nossa vida individual, nós precisamos do Espírito aplicando essa obra de Cristo em nós. Tá? Então, aí sim é que a justificação ela nos alcança, tá? A justificação nos alcança, certo? E aí que vem um ponto importante, tá? No ponto que a gente discutiu aqui. Fala ali, Deus continua a perdoar os pecados do que são justificados. Por quê? Porque a gente continua pecando, tá? Então Deus continua perdoando os pecados dos que são justificados. Embora ele, o justificado, né, nunca, eles na verdade, ficou faltando o Szinho ali, eles nunca poderão cair do estado de justificação, poderão contudo, por seus pecados, incorrer no paternal desagrado de Deus, e ficar privados da luz de sua graça, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão, renovem a sua fé e arrependimento. Então veja assim, pedir perdão, exercer a nossa fé, se humilhar, é sempre um processo na nossa vida. Não, se arrepender não é um ato único na nossa vida. Se arrepender é um ato contínuo na nossa vida. Tá? Mas mesmo, como o presbítero Samuel falou, mesmo os justificados, eles pecam e Deus se desagrada. Tá? Deus se desagrada. E aí o próprio Deus fala, é por isso que às vezes eu castigo. É porque eu trato vocês como filhos e não como bastardos. Né? Ou seja, a desobediência, ela traz castigo para a nossa vida. Nós não temos culpa mais do nosso pecado, como eu falei no início, mas a consequência vem. Tá? E a consequência vem. Para a gente finalizar, tá? Deixa eu só pular aqui. Última coisinha é o seguinte, a justificação dos crentes no Antigo Testamento era, em todos os aspectos, a mesma justificação dos crentes do Novo Testamento. Tá? Os crentes do Antigo Testamento, eles não eram justificados por outra forma a não ser mediante a fé. Certo? A justificação sempre foi, desde o Antigo Testamento, mediante a fé. Se você olhar ali, vamos abrir ali rapidinho em Romanos capítulo 4, só para a gente encerrar. Romanos capítulo 4, Paulo mostra que a justificação no Antigo Testamento era da mesma maneira que é no Novo. Tá? Se você olhar no capítulo 4, provavelmente o título ali do que vem no capítulo é o quê? Abraão justificado pela fé. Tá? Ou seja, Abraão, ele confiou em Deus de uma tal maneira que aquilo foi lhe imputado como justiça. Vamos lá no versículo 22 e 22 e 23, né? Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta. Vamos lá, 24. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus Cristo nosso Senhor. Tá?
Então vejam aqui que Paulo está relatando que Abraão passou por uma situação e ele obedeceu a Deus, ele creu nele e o que ele fez? Isso foi lhe imputado como justiça. No versículo 23 e 24 você vai vendo o quê? Paulo falando, isso também é o que acontece com a gente. A mesma coisa que aconteceu com Abraão também acontece com a gente. Nós cremos em Cristo, no nosso Redentor, e isso também nos é imputado como justiça. Não a nossa, a de Cristo. Tá? Então, às vezes, a gente costuma separar assim, achar que os crentes do Antigo Testamento eram tratados de uma certa maneira e que os crentes do Novo Testamento eram de uma maneira diferente. Não. Tá? No que diz respeito à justificação, eles sempre foram justificados mediante a fé. Tá? Sempre foram justificados mediante a fé. Só para a gente encerrar então, só voltar nessa citação e aí a gente encerra. Então fala aí, a justificação, é singular na obra da redenção. É em que um ato judicial de Deus, não um ato ou um processo de renovação, como é o caso da regeneração, da conversão e da santificação. Tá? Então veja, conversão, regeneração e santificação é um processo regenerativo. A justificação não. Tá? Conquanto diga respeito ao pecador, não muda o pecador na sua vida interior, a justificação. Tá? Não afeta a sua condição de pecador, mas afeta sim o estado ou posição. E nesse aspecto difere de todas as outras principais partes da ordem da salvação. Ou seja, o fato de nós sermos justificados não altera o nosso estado interior, ou seja, o nosso estado interior ainda é de pecador. A nossa natureza é ainda de pecador. Mas afeta a nossa posição diante de Deus. Tá? E aí o próximo tópico da confissão de fé, ela coloca, qual é o principal a afetação que a gente sofre? Antes nós éramos inimigos, agora somos adotados filhos de Deus. Então isso muda a nossa posição diante de Deus. Antes, inimigos, tá? Criaturas. Agora podemos ser chamados de filhos de Deus. Mas continuamos ainda nessa vida como pecadores. Tá? Amém? Há mais alguma dúvida, alguma pergunta? Tá? Aí você pode anotar e trazer domingo que vem para o pastor Tiago. Tá bom? Amém?